Live mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino jurídico na era digital, com o professor Godman. Então, estou aguardando ele conectar. Vamos lá, vamos ver aqui. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Pessoal entrando. O Godman também já entrou. Godman, preciso ali do teu request. Vamos lá. Entrando então. Isso. Eu tô te esperando agora, Godman. Conectando. Fala, Léo, tudo bom? Oi, Godman, tudo bem? Tudo certo? Tá funcionando o vídeo aí para você? Não. O teu vídeo tá conectando ainda. Ah, tá. Tá aqui travado Eu não ainda sei se também. a minha internet é a tua, mas eu imagino que seja a tua. É a Eu tô minha com o também. meu 4G aqui também. É, Deixa eu. tá complicado. Peraí, eu vou desconectar e conectar de novo. Peraí. Tá, eu fico falando um pouquinho sozinho aqui, então, pessoal. Eu não sei se alguém quer conectar e conversar comigo um pouquinho. Algum professor. Maíra, enquanto o Godman não entra, manda um invite aí. Vamos conversar um pouquinho. Tu que é professora da Uniriter. Maíra, uma rápida aparição, uma participação bem rapidinha aqui no live, porque como eu não sou professor... Ah, o Godman tá aqui. Não vai rolar hoje, Maíra. Talvez. Ou mais tarde. Vamos ver se vai dar agora. Não vai dar com o Godman hoje, eu acho. Não, tem alguma coisa errada. Eu vou te cancelar então e eu vou botar a Maíra. Isso aí eu acho que, cara, é alguém que não quer que tu participe dessa live, cara. Não sei. Foi. Eu acho que era, cara, a galera assim, não sei, daqui a pouco não querendo que tu participasse, mas que legal que tu tá participando. Fico bem feliz. Tinha que, Só aparece denunciar. a Maíra já queria denunciar. Agora Vamos lá foi. então. Bom, pessoal, para quem tá assistindo e para quem vai nos ver depois, então, uh, quem vai nos ver gravado, é bem legal então fazer essa live. Eu pensei até, Godman, a gente fazer algo bem rápido, tá? Para quem está nos Tá vendo assim, ok. tipo, cara, fica aqui, vamos falar 20, 25 minutos, bem rápido, bem rápido mesmo, para a gente aproveitar assim de uma forma bem rápida e o pessoal poder fazer, né? O pessoal vá fazer outras coisas, enfim. Acho que seria bem legal, assim, tipo, antes de te passar a palavra, eu me lembro que eu fui num evento, o Legal Geek, até comentei contigo, que, cara, as palestras eram de 20 minutos e os caras cortavam. Cara, teus 20 minutos acabaram, sai do palco. E então, achei muito genial isso, vamos fazer isso aí. Deu 25 minutos, a gente corta, 25. Tá independentemente do que a bom. gente está falando. Pode ser? Tá, começou. Que horas Eu são? vou. Tu tem horário? 17h31 a gente acaba. Pronto. Tá, Vai ser muito beleza. genial. Tá ok. Tá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá Então, então. cara, primeiro papo, assim, cara, o que é, por que tu, bom, tu é professor, então o pessoal, tu fez mestrado comigo, né, a gente fez o mestrado junto, a Maíra que está assistindo Isso. também fez o mestrado conosco, é, e eu acho que tu teve sempre esse lado, assim, de academia, né, de dar aula, enquanto eu, por outro lado, talvez por falta de capacidade, assim, eu não fui para a parte da docência. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, o que é ser professor para ti, enquanto eu bebo uma cerveja. Olha aí. Léo, eu acho que o que sempre me despertou dentro da academia foi essa paixão que eu tenho com relação ao ensinar, né? Essa coisa de passar o conhecimento. Isso sempre foi uma constante, eu sempre gostei de fazer isso. Eu acho que a história mais cômica do mestrado foi quando, na seleção, na entrevista, a nossa orientadora virou para mim e perguntou se eu já tinha dado aula. E eu prontamente disse já. E aí ela deu uma risada e me perguntou, do que você já deu aula, lindão? E aí eu falei, eu já dei aula de teatro, tipo, então
E na hora eu fiquei rindo depois, porque eu falei, bah, não era esse tipo de resposta que ela queria. Mas só para ter ideia de como eu gosto de ser, eu gosto de trabalhar com educação, né, de ensinar. Eu acho que sempre esse viés de passar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento, sempre foi o que me manteve alinhado com a educação, e com o mestrado foi focado isso dentro do direito. Seguindo nossa diretriz, então, de tentar ser mais rápido na nossa fala, eu vou atacar exatamente o que interessa, né? Eu acho que tu começou falando justamente dessa transformação que a gente está vivendo, de levar tudo para o online, né? E no online a gente não tem mais tempo de ficar 1, 2, 3 horas dando aula hoje, como ainda está acontecendo. Tanto que tem alguns autores que falam que o módulo que a gente está utilizando hoje não é ainda um EAD, uma educação à distância completamente, né? A gente estaria num teach remote, né? Um ensinar remotamente. E, então, acho que a gente tem muita coisa a avançar com relação a essa educação à distância. Principalmente dentro da nossa área jurídica, né? Que a gente tem pouca prática ou pouca vivência com a licenciatura. A gente é formado num curso de bacharel e pouco é ensinado para a gente ensinar em sala de aula. Isso a gente vai aprendendo meio que na marra durante o mestrado. E junto isso... Pode falar. Continua, não. Eu te interrompi. Tá. E juntando isso, essa paixão que é a inserção da tecnologia e o avanço cada vez maior no nosso mundo jurídico, né? O ano passado, quando a gente, pela Lotec, trouxe o pessoal da Luplex para dar o curso de codificação para advogado, aquilo ali foi um divisor de água com relação, inclusive, ao meu pensar como advogado, né? Porque a gente reformula, inclusive, qual é a necessidade efetiva do trabalho de um advogado dentro de um escritório. A gente sabe que, antigamente, vamos por aí uma década atrás, o dia a dia do advogado era fórum, né? Quando a gente fazia um estágio no escritório, a gente estava falando de esquentar o balcão com a barriga, né? Lá em Cuiabá, onde eu me formei, a gente usava muito essa expressão, vamos esquentar o balcão. E hoje em dia, esse perfil já não existe mais. A gente está falando de processos que estão completamente online, na Justiça do Trabalho, na Federal, aqui na Civil, a gente tem ainda, na Justiça Comum, está nesse processo ainda de migração. Acho que o Rio Grande do Sul é um dos últimos que está tendo esse processo. Então, tem demonstrado efetivamente que o mundo jurídico não é mais só papel, como a gente estava acostumado há 10 anos atrás, lá na minha graduação, há 15 anos atrás, né? Acho que na sua também. Então, eu fiquei refletindo e venho refletindo muito sobre isso. Qual é o papel hoje do professor, né? Acho que essa é a pergunta norte das minhas leituras e da minha escrita nesses últimos tempos, que é com relação a qual é o papel do professor neste mundo virtual, né? Se a gente pensar no direito como um sistema completamente complexo dentro dessa contemporaneidade que a gente tem vivido, o direito ele vai desde a subjetividade do indivíduo, que transforma e que resolve o problema dele. Né? Oi? Tu não vai falar de Luhmann aqui, né? Não vou falar de Luhmann, pode ficar tranquilo. Mas, necessariamente, esse impacto da tecnologia, ele tem mudado o nosso cenário de educação. Eu tenho feito uma divisão interna minha de que a tecnologia no direito ela se aplica em 3 momentos, né? O primeiro seria a tecnologia enquanto disciplina jurídica. Então, a gente vai estar falando dos avanços na tecnologia na sociedade e quanto o direito tem que estudar isso. Então, eu poderia citar aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É o direito se debruçando sobre a tecnologia. O marco da internet também é outra legislação, que é o direito se debruçando sobre a tecnologia. Agora, no segundo momento, a gente estaria falando da inserção da tecnologia enquanto ferramenta de educação jurídica, né? Então, hoje, a gente tem acesso a bibliotecas online, as jurisprudências todas estão online, né? Antigamente, a gente tinha livros de jurisprudência. Hoje em dia, a gente vai lá com uma ferramenta de busca, você consegue fazer um filtro bom para acessar exatamente o que você precisa dentro da jurisprudência. Em um terceiro momento, eu ainda não criei um conceito específico sobre isso, né? Mas seria a tecnologia inserido na prática jurídica, né? E aí, nesse ponto, eu colocaria a codificação. Eu colocaria isso como uma disciplina paralela ao núcleo de prática jurídica ou núcleo de atendimento jurídico em algumas faculdades. Por quê? Porque é exatamente isso, é a prática do advogado, é a prática do jurista dentro de uma área da tecnologia. E esse, como resultado, a gente viu lá no ano passado, no curso da Luplex, que o pessoal vem
aplicando isso cada vez mais, é a ideia de você ganhar tempo dentro da sua prática, né, no seu dia a dia. E aí, dentro desse cenário todo, né, de tecnologia, inserindo e tudo mais, a pergunta que eu faço constantemente é qual é o papel do professor nisso tudo? Né? Porque hoje, o que o professor vai ensinar que não esteja disponível online? Né? Você tem vídeos no YouTube, você tem livros em PDF, livros que você não teria nem acesso físico, hoje você consegue em PDF. Então, qual é o papel do professor nesse cenário onde o acesso ao conhecimento está muito mais fácil? Né? Eu acho que isso é interessante, cara, te interrompendo. Até eu troco muita ideia lá com o Cristiano Cruel, né? E ele fala sempre do long life learning. Cara, é um constante aprendizado, né? A gente não precisa mais daquele professor. Quer dizer, é um pouco complicado dizer isso, não precisa do professor, mas enfim, a gente tem a necessidade de ter um mestre, alguém para dar o norte, né? Inspiração, acho que é muito importante. E eu tenho essa visão, assim, todos os professores, assim, que eu gosto muito, eu gosto pelas aulas, mas também, cara, por eles, por elas, como pessoa também, né? Então eu tenho isso muito atrelado. E a gente, claro, a gente precisa dessas pessoas para darem o norte, uma inspiração, mas a gente não precisa mais do professor do dia a dia, né? A gente tem tudo na internet. Então aqui eu vou dar um exemplo, tá? Rapidinho. A gente fez um evento aqui na Lotec, que era as mulheres na advocacia, sobre inovação, direito, tecnologia, e esse novo mundo, né? Então eram professoras falando um pouquinho mais sobre direito e tecnologia. Cara, a gente fez pelo Zoom, né? A gente aprendeu como se fazia uma live, uma inscrição, como se comprava, como se montava um webinar pelo Zoom, e a gente aprendeu em um dia, a gente botou para rodar isso. Então, esse é o maior exemplo, assim, é um dos muitos exemplos que eu posso dar. A gente, cara, aprende, tá tudo na internet. Quando tu fala desse ano passado, esse evento que a gente fez com a Luplex, que são nossos parceiros, que vão continuar sendo, é legal, assim, porque a gente fez um evento na URGS e perguntaram, mas isso, como faz? O que a tua dica? E, cara, eu falei, quando a gente estava nesse evento, né, eu comentei, olha, tá tudo na internet, vai lá e pesquisa. Claro que tem um problema da demora, né? Aprender dói às vezes, né? Mas tá tudo, cara, tá tudo na internet. Então, me parece que é isso, sabe? O aprendizado tá aí. Eu acho que tá tudo no ar, né? As coisas estão na internet, os assuntos, os temas, e é só pesquisar bem. Mas isso não significa que a gente não... que os professores não sejam mais necessários, né? Enganam-se, não está tudo na internet. Tem coisas que não estão na internet. Jairo Adriano de Mello. Boa. E aí, eu não sei o que tu acha, God, sobre isso. Então, Léo, eu acho que quando a gente pensa no acesso, e aí, pegando esse gancho que o Jairo deixou aí, não está tudo na internet, eu tenho me questionado, então, o que é, né? O que não está na internet? Porque... Essa é a pergunta para ti, Jairo. O que não está na internet? Tem coisas que eu não acho estão. que o que a gente não consegue estar na internet é a vivência. Eu não usaria provocação. Eu acho que a provocação, ela vem... Levantei assim. É legal o que o Jairo falou. Isso é muito bom, cara, porque exatamente eu acho que é esse ponto. A gente precisa daqueles professores para para trazerem inspiração, né? Então eu acho que é legal. É a provocação, é a inspiração, é esse desafio. Sim, isso não tá na internet, né? Mas não significa que a gente não possa procurar, né? Desculpa. Eu acho que... Não, eu acho que eu evoluiria essa palavra do Jairo, que não é nem necessariamente a provocação, porque eu acho que se você vê uma entrevista na internet, se você vê uma notícia na internet, isso acaba te deixando instigado ou curioso. Mas a vivência prática da situação, eu acho que o diferencial do professor hoje é que ele proporciona dentro de sala de aula uma vivência prática que a internet ainda não conseguiu suprimir, na minha perspectiva. Né? Quando eu vou para a sala de aula e eu trago um fato e transformo esse fato num fato jurídico, eu estou ensinando a esse aluno a conciliar essa teoria desse professor clássico que você disse com a prática do dia a dia. Né? Eu acho que eu estava lendo um livro do Boaventura Souza,
e ele aponta 3 crises da educação superior, né, da universidade. E uma das coisas que eu achei bem interessante que ele coloca é que a instituição ensino superior, ele vive um paradigma que é a tentativa de manutenção de uma elite cultural em virtude dessa classificação de disciplinas, desse credenciamento de acesso à educação, ou seja, graduação, mestrado, doutorado, então você tem que estar ser credenciado para ter acesso a essa educação. Então, existe de um lado essa questão, e de um outro existe uma demanda cada vez maior, que eu acho que a tecnologia reforça, que é a busca de acesso a essa informação independente do meu credenciamento, né? Então, quando eu disponibilizo todo esse conhecimento, essa informação na internet, a gente possibilita que tenha esse acesso, mas eu não instrumentalizo esse conhecimento, né? Eu acho que o papel do professor ainda é essencial quando a gente está falando de instrumentalização desse processo. E no mundo jurídico eu vejo isso muito claro, assim. Eu sou professor de graduação e de pós-graduação. Na pós-graduação, o que eu mais vejo de dificuldade em boa parte dos meus alunos é quando eu proponho um exercício prático e eles não conseguem destrinchar o fato social em fatos jurídicos. Ou seja, todo aquele conhecimento teórico que ele adquiriu numa sala física, ou, enfim, no seu curso EAD, ainda não está sedimentado, porque está faltando vivência, talvez. A gente poderia estar falando aí de repensar o ensino jurídico, levando um pouco mais da vivência, ou seja, levando um pouco mais da prática. E aí, nesse ponto, a gente descamba para um outro lado, né? Que é uma discussão que já vem acontecendo há muito tempo. Se eu não me engano, existe um curso de tecnólogo jurídico, e porque o tecnólogo teria esse perfil, né? E aí eu colocaria uma solução, não sei, talvez daqui a 10 anos eu assista essa live e me arrependa de tudo que eu esteja falando hoje, mas... Se ela tiver salva ainda... Vai, sim, vai. Não, Jair, tem que rasgar os livros. Não acho que tem que rasgar os livros. Eu acho que a proposta de um curso, por exemplo, tecnólogo jurídico, possibilitaria que pessoas com perfil muito mais técnico, pessoas com perfil muito mais prático, se direcionassem para essa área e atendessem às suas demandas, e daí a graduação ficasse exclusivamente para esse tipo de conhecimento mais hegemônico, sabe? Vou pôr entre aspas, que existe ainda esse credenciamento, enfim, talvez repensar essa forma de acesso, essa forma de divisão, mas eu acho que cada vez mais eu tenho pensado nessa possibilidade de que talvez ou a gente faça um curso de tecnólogos jurídicos para atender um perfil que eu acho que é cada vez maior dentro do mundo jurídico. E quando a gente fala de tecnologia, eu lembro quando a gente estava no curso de codificação, né? E as pessoas estavam falando, isso aqui é prática, é isso que eu quero aprender, eu achei isso fenomenal. Cara, para fazer aquilo, o cara precisa se debruçar sobre, sei lá, 3, 4 teóricos de teoria geral do processo, ou 3, 4 teóricos de direito civil, direito financeiro, sabe? Tipo, são disciplinas tão mais específicas que o cara, às vezes, nem é a pretensão dele ver isso, e a gente acaba sendo forçado durante a graduação a entrar. Pode falar. Levanta a mãozinha agora quando a gente participa na startup, a gente... Cada um vai falar, a gente levanta a mãozinha e espera, né, para não interromper o outro. Mas, cara, é interessante, assim, quando fala, eu tenho eu vejo, por exemplo, as pessoas que trabalham ali conosco, as meninas que estão começando, assim, e é interessante, cara, porque as pessoas não se veem muito como advogado clássico, né? Não se veem mais nesse mundo de juristas clássicos, como um juiz, como um procurador, como advogado, né? As pessoas se veem, esses novos estudantes, isso é legal, eles se veem mais como, daqui a pouco, cara, um analista de dados, um arquiteto jurídico, né? Então são novas funções, né? Então eu acho que está mudando, né? E o papel, à medida que os estudantes eles já não se veem mais nessas profissões clássicas, por assim dizer, né? Eu acho que o papel do professor também é esse. A gente, eu não sou professor, né? Mas é trazer esses novos debates. Então, quando você fala ali de codificação, é outro mundo, né? Eu trabalho, cara, um dos meus sócios, ele, em um projeto que a gente tem, ele é codificador. E é engraçado, a visão de mundo deles é totalmente diferente.
a gente tem um subjetivismo muito atrelado, né, a nós, por conta da nossa vivência, né? Quando eu acho que o Jário falou, eu estava acostumado com máquina de escrever, eu não sei exatamente o que ele botou, mas por mais que eu não seja tão antigo, né, eu sou um cara muito novo, eu também vivi algumas coisinhas antigas, e é basicamente isso, né? A gente tem que se acostumar a esse novo mundo. Desculpa, eu te... Não, não, sem problema. Eu concordo contigo, Léo. E assim, o que eu acho que é papel hoje de um professor dentro de uma graduação ou de uma pós-graduação em Direito é pensar exatamente o que essa tecnologia impacta no seu ensinar, sabe? Que o meu aluno está buscando quando eu tenho todo esse universo de informação, todo esse universo de conhecimento, mas ele não está instrumentalizado, ele não está aplicado, né? Eu acho que essa é a questão. E eu acho que é legal também, é legal isso que tu fala, porque, cara, é o ponto anterior, né? Não queria interrompê-los, e acho que estou sendo impertinente de forma alguma, não está sendo impertinente, não. Mas acho que a ideia é que a gente fica comentando. Mas, cara, o que eu acho que é importante, muito importante, e eu estou falando muito cara, né? Mas o que eu acho muito importante é isso, é saber que esses estudantes que estão saindo das faculdades, eles talvez não queiram ser advogados, ou juízes, ou procuradores, e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para esse tipo de pessoa. As pessoas talvez não se vejam mais nessas funções antigas, né? E eu acho que o papel do professor, eu respondendo a pergunta, qual o papel do prof no mundo virtual, né, na era digital? É também isso, é trazer essas novas opções. Até aqui, Goldman, antes de voltar a falar, fica o convite. A gente está procurando agora um analista de dados. Tem uma vaga, né? A gente precisa analisar todos os dados que entram na nossa startup. E a gente está se dividindo nisso. Né? Mas a gente não tem alguém especificamente fazendo esse tipo de função. Então, a gente está precisando de um analista de dados. Quem estiver assistindo, ou quem vier assistir, e souber de alguém ou queira, né, participar, pode mandar até um inbox aqui, porque a gente está precisando desse tipo de profissional. E ele é muito difícil de encontrar. E se a pessoa não souber tão bem como funciona essa análise e quiser aprender, a gente também está disposto a contratar. Tá? Fecha parênteses. Volto a bola para ti. Olha aí, momento moral do emprego, viu? Não, mas cara, os melhores convites saem assim, né? Daqui a pouco alguém se interessa, cara. E tem gente muito boa aí, por aí. Ó, a Rosana mandou. A Rosana foi nossa colega de mestrado. Boa tarde, professores. Eu não sou professor, Rosana, mas o Goldman o professor Goldman, está aqui conosco. Desculpa, vai lá, Goldman. O Léo já teve em sala de aula há bastante tempo também. Léo, eu só vou aproveitar aqui o gancho que o Jairo comentou, porque eu acho que, bem, quem já teve aula comigo sabe que as minhas aulas são bem participativas. Eu acho que a proposta de um bate-papo também é isso, proporcionar interação. Eu acho que esses mini diálogos ou mini monólogos que a gente chama de conversa hoje não acrescenta conhecimento. Eu acho que esse bate e volta é fundamental. Então, vou aproveitar esse gancho dele, que ele colocou ali, só para voltando um pouquinho, sobre tecnólogo jurídico igual despachante jurídico. Eu não sei qual o nome se daria para isso, Jairo, mas eu acho que a questão é, será que realmente um tecnólogo jurídico ele precisa ser tão desclassificado enquanto profissional? Acho que aqui no Brasil a gente não tem a cultura do curso tecnólogo, e só para quem não sabe a diferença, a gente tem uma diferença entre curso técnico e um curso tecnólogo, tá? O curso técnico é formação de ensino médio e o tecnólogo é ensino superior. Então, eu não estou falando de um curso técnico, eu estou falando de um curso tecnólogo, onde ele vai um pouco mais a fundo dos conceitos, ele tem um pouco mais de estudo de dogmática do que um curso técnico, que seria focado no ensino médio. Além disso, Léo, pensando nessa questão de que você colocaste, de que, pegando o seu gancho aí, do qual é o papel do professor hoje dentro disso, eu acho que o papel principal do professor é traduzir uma linguagem, né? Eu acho que quando a gente fez lá, por exemplo, o curso da codificação, ou quando a gente está falando de um curso de LGPD, ou enfim, qualquer outro curso, qualquer outra live, ou qualquer outra aula, o papel do professor acaba sendo uma tradução, né? É traduzir essa linguagem que em algum momento foi inacessível
a esse indivíduo e transformar ela numa linguagem acessível para ele, ou pelo menos apresentar essa linguagem para que ele tenha condição de digeri-la, vou por assim, né? E aí, nesse ponto, eu acho que é necessário ainda o professor clássico, entendeu? Aquele professor que se debruçou durante sua carreira acadêmica sobre uma doutrina, sobre uma pesquisa mais teórica, comparado a um professor que consegue conciliar a prática com a teoria. E eu acho que ambos são fundamentais, né? Hoje, quando a gente fala desses avanços de automação de peça jurídica, por exemplo, quando a gente pensa em ganhar tempo com a automação, o que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou me debruçar sobre aqueles casos que efetivamente precisam de uma atenção maior, que a gente chama de criar tese, né? Eu tenho visto hoje, dentro da advocacia, por exemplo, a necessidade muito grande de estar fundamentando melhor os meus pedidos, ou seja, criando teses, porque a realidade social é outra diante da norma posta. Né? Hoje a gente tem uberista, hoje a gente tem iFood, hoje a gente tem uma realidade social, por exemplo, do direito do trabalho, que já não é mais o contrato de trabalho clássico. Né? Então, existe uma necessidade de você fundamentar, trazer uma teoria maior para a sua peça, que se você não tiver um professor de dogmático, um professor mais doutrinário, mais acadêmico, vamos dizer assim, faltaria argumento nesse momento, faltaria essa prática de construção. Então, eu acho que falar de educação jurídica dentro dessa tecnologia é exigir que o professor consiga conciliar todo aquele arcabouço teórico que ele tem com uma vivência prática que ele é forçado a buscar cada dia mais. E aí eu acho que, efetivamente, existe uma necessidade, seja com uma vivência com as ferramentas que estão surgindo dentro do direito, ou seja, com a vida prática de uma advocacia, ou de de juiz, procurador, auditor fiscal, enfim, eu tive vários professores que eram juízes, auditores, e você percebe que, inclusive durante a aula dessas pessoas, você acaba tendo um direcionamento da vivência prática. Então, quando eu estou em sala de aula, os meus casos práticos apresentados para os alunos têm um viés muito mais de advocacia, né? Diferente, por exemplo, de outros professores que são juízes, vão dar um viés muito mais magistrado, um viés de magistrado para aquela educação. Então, acho que nesse ponto a gente precisa conseguir exigir do professor, ou seja, eu acho que o cenário exige do professor um jogo de cintura, vamos colocar assim, um malabares para poder dar conta de aprender num dia a fazer um webinar no Zoom, né? Dar conta de num dia, numa semana você está em sala de aula, na outra semana você está com uma plataforma e ter que descobrir todas as ferramentas possíveis e imagináveis para manter a atenção desses alunos. Então, acho que tem se exigido cada vez mais, e aí nem quero entrar na questão da reformulação de uma grade curricular do direito. Eu acho que essa fragmentação disciplinar que a gente tem hoje engessa muita coisa, né? Eu acho que engessa inclusive na formação profissional do indivíduo. A gente ainda tem, como tu disse, a gente no direito é muito subjetivo, mas para alcançar essa subjetividade que a gente vê no dia a dia, essa fragmentação da disciplina não auxilia muito, né? Então, o cara do civil, ele não consegue, por exemplo, eu sou civilista, eu não consigo enxergar a perspectiva trabalhista, e vice-versa. Mas eu acho que isso tem muito no Brasil, eu acho, cara, essa questão a perspectiva, né, e a pessoa estar muito focada dentro do âmbito da área de trabalho, né? Então, o civilista não consegue ver muito o trabalhista e o penalista muito menos, né? Então, isso é engraçado, porque daí eu puxo um pouquinho lá dos professores que eu tive lá quando eu fiz o doutor sanduíche na Alemanha. Cara, o pessoal tem conhecimento, eles têm conhecimento em todas as áreas, né? É extremamente necessário para eles. E aqui a gente não tem essa capacidade, né? A gente está muito focado dentro do nosso âmbito de atuação, e isso talvez seja um pouco ruim para que a gente possa visualizar the bigger picture, né? Eu acho que, cara, o maior cenário, né? Não sei. E ali eu só queria fazer um parênteses, e agora a gente já deveria ter encerrado, tá, nosso chat, porque já é 17h32, mas vamos até as 17h35, então, e daí eu encerro. Mas, assim, fazendo até uma ponte ali, o Jairo referiu, olha, hoje em dia tem muito advogado que procura o cliente, quando antigamente era o contrário.
e eu atrapalhei. E, cara, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem isso. Eu acho que, inclusive, é bom, tá? A gente foca no cliente, né? A gente centraliza, porque a gente está muito acostumado, nós advogados, né? Eu já não me considero um advogado, assim, como é que tu falasse de bater no balcão, mas, Tentava. mas eu acho que as pessoas já estão vendo, né? Os operadores do direito já estão vendo que o centro do negócio, o centro da atividade, né? Porque não é uma atividade empresarial, enfim, mas o centro da atividade do advogado, a função, é focar no cliente, né? E não focar em si. Então eu acho que isso é muito interessante, o rato de fórum. Então a gente tem que pensar mais nisso, né? A gente tem que focar no cliente, focar menos em nós, a gente tem que usar menos o juridiquês. Talvez isso seja importante dentro da sala de aula, né? Se fala muito hoje em dia em plain language, a linguagem simples. A gente tem que ter uma linguagem simples para quê? Para ter o acesso à justiça. Eu acho que a nossa função, e aqui eu digo a tua função, né, como professor, é realmente fazer com que o aluno entenda, né, o que é o acesso à justiça, porque no final ao cabo, seja que tipo de qualquer função que a pessoa exerça dentro da área jurídica, advogado, juiz, ou um analista de dados, ou um arquiteto jurídico, um engenheiro jurídico que realmente programa, enfim, qualquer uma das ou atividades antigas ou atividades novas, eu acho que o final, né, o que você tem que buscar é o acesso à justiça. Então, me parece que muitas vezes a gente perde isso dentro da faculdade. A gente tem que entender que a gente está ali para facilitar, né? E muitas vezes a gente acaba complicando. Talvez por isso que sejam interessantes as soft skills, né? Não sei, aí já é outro assunto, mas enfim. Eu acho que é o meu parênteses, tá? Fechando parênteses, assim, eu queria que tu dissesse, né, professor Goodman, as últimas palavras e como é que, de repente, uma pergunta, assim, como você vê o futuro da, da profissão, né, de docente, porque eu sei que tem, hoje em dia, muitos professores, o ensino está pivotando, né, a gente tem robôs, a gente tem plataformas, e cada vez menos vai existir menos professores, né? Então, como é que você vê isso e como é que você vê o futuro? Né? Porque a gente vê muito professor desempregado, né? É complicado. Assim como advogado, né? Eu. Analista de Uhum. dados, não. Tem gente procurando aí analista de dados, viu? Deve vir uma mensagem ali atrás, cara, manda uma mensagem para mim, vamos contratar. Léo, eu acho que falar de educação superior a gente gastaria horas e horas e não é esse o escopo, mas como é que eu vejo o futuro? Eu acho que o professor não some, né? Se for assim, quando criaram as impressoras, né, físicas de livro, o professor teria sumido naquela época. Então, é uma Uhum. profissão tão antiga quanto outras aí. E, Outras que não são e regularizadas ainda. Né? regularizadas, regulamentadas, Mas tem mas não vai sumir. Não vai sumir. E o que eu acho que vai acontecer, Léo, e aí eu acho que isso se aplica a todas as profissões, não é uma questão exclusiva do professor, é a necessidade efetivamente de se adequar e de se atualizar com relação a essas tecnologias, né? Legal. A sala de aula física, não sei se ela permanecerá tanto tempo Uhum. no formato que ela está hoje. Eu acho que ela não morre, né? Eu acho que tem algumas coisas que o contato direto com o professor proporciona, mas nesse volume que a gente tem hoje, não se mantém mais. Não se mantém em questão financeira mesmo. Não tem por que manter uma estrutura física nesses tamanhos todos. Pode falar. Não, não, eu faço o teu comentário, eu fiz uma Então, interrupção. então eu acho que no futuro a gente permanece tendo professores, vai existir a necessidade, pegando ali o gancho que a Maíra colocou, o operador do direito, o pensador do direito, eu acho que a gente está, isso que a gente aprende na faculdade, de dividir os dois, eu não sei se exatamente seria o caso, sabe? Porque para você operar o direito, você precisa pensar o direito. Né? Para Sim. você transformar um fato social num fato jurídico, você precisa pensar sobre ele. Então, eu acho que a gente precisa diminuir tempo, É, entende?
Outro, assim, te interrompendo. Diminuir o tempo da live, você diminuiu o tempo de... Te interrompi. Vamos lá. Desculpa. Ó, já tá acabando, cara, já era para acabar. Não, mas é legal isso, esse pensamento, assim, a gente fala muito das novas habilidades, só que a gente não pode esquecer que para que nós possamos exercer as novas habilidades, a gente precisa trabalhar as antigas, né? Até o próprio Susskind, ele fala, né? Susskind, outro dia, alguém falando Susskind. O Susskind, ele diz, né, cara, que a gente precisa ainda ter essas habilidades antigas, peticionar, não é só codificar. Para que você possa codificar bem, você tem que entender, né, a lógica da petição. E é por isso que a Luplex, por exemplo, os parceiros aí da Lotec, eles trabalham ensinando advogados a codificar, e não vice-versa, né? E não o contrário, né, do engenheiro ou enfim, do analista, do programador em aprender o direito. Porque esses caras também têm uma dificuldade, muitas vezes, maior que a nossa. Tudo bem que eles acham chato, Sim. né? Esse é um dos motivos. Eles acham chato pra caramba estudar Kant e Hegel, né? Mas, cara, tem essa questão, né? Olha, como é que é possível ensinar um jurista a codificar? Por que a gente vai fazer o contrário? Porque é muito mais difícil a gente pensar, né? É muito mais difícil pro codificador entender direito. E eu vejo, né, do pessoal que trabalha com a gente, os caras não entendem. Tu demora, sei lá, 3 meses para ensinar para um cara a questão da própria estrutura do judiciário. Então é muito mais fácil ensinar um advogado, um jurista, a ser um arquiteto jurídico, né? Mas enfim, eu acho que é isso, acho que fica assim, talvez de provocação, assim, é isso. O Susskind, né, como falaram outro dia, ele fala isso, cara, a gente tem que seguir, a gente tem que entender o direito para que possamos pensar essas novas habilidades, né? Codificação, ODR, análise de dados. Ó, ali, eu tenho um curso de... é o Jairo de novo. Jairo, falou bastante já. Não, tô brincando. Mas, legal. Mas, assim, então, assim, Goldman, eu acho que fica esse convite, essa provocação, né? Tá mudando. O professor tá mudando, cada vez mais existirão menos professores e a gente tem que pensar nesse novo mundo, né? Como é que essas novas habilidades elas vão servir, não esquecendo que as habilidades antigas, né, o direito romano, ele ainda é válido. Eu vi outro dia, a gente tem até uma discussão lá, o Pedro do Tomás, ele fez uma live aqui, e ele diz, cara, o que eu quero aprender? Eu não ensino para ninguém direito romano, eu não uso o direito romano. Então, meus estagiários lá, eles não usam o direito romano. Mas, na verdade, é como você falou, né, o direito romano, eu acho que ele ensina você a raciocinar, né, é a base, e a gente precisa da base para que a gente possa chegar na codificação. Meu pensamento, tá? Então, tuas últimas palavras antes de encerrar, eu dou um end aqui. Tá bom. Eu só queria agradecer a oportunidade, é sempre um prazer trocar ideia contigo e conversar. Eu acho que o assunto é muito amplo, a gente teria dimensões dos alunos, dos professores, da própria instituição a ser analisado e levado em consideração nesses momentos de transformação, porque é isso que a gente está vivendo, transformação do ensinar e tudo mais. E só deixaria uma reflexão, né, para professores, né? Sei lá, acho que se o ensino ele muda a sociedade, o ensinar molda essa mudança. Então acho que esse é o pensar do professor, né? Se eu posso moldar essa mudança, que tipo de mudança eu estou me propondo a levar para a sala de aula? Essa fala do Pedro, infelizmente eu lamento, porque... A gente faz um dia uma live, tu e o Pedro, os dois discutindo. Claro. Porque, enfim, eu acho que é isso. Fundamentos do pensamento jurídico, isso nunca vai cair em desuso. Legal. É isso, né? Os clássicos eles são sempre válidos, né, cara? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ter a base, né? O próprio mestrado, a gente via, às vezes, que não... faltava um pouco, às vezes, cara, bater na base é importante porque a gente... conhecimento e nunca é demais, né? E se a gente tem uma base, a gente consegue construir um castelo. Eu acho que isso é muito importante. Cara, eu vejo hoje eu vejo com muita clareza. E encerrando assim, Godil, era para te encerrar, mas para encerrar, eu já falei cara, todas as lives eu acho que eu falo a mesma coisa, na verdade. Né? Quem assiste deve estar de saco cheio já. Mas eu sempre lembro da professora Vera, a professora Vera Fradeira, ela falava na aula que no final tudo conecta, né? Ela fala, cara, no final, lá na frente, você começa a ver que existe uma conexão entre tudo que você estuda, né? Então, vai haver essa conexão. E dela fala que existem exemplos, mas eu ainda não conectei. Um dia eu conecto. E, cara, ela tem 80 anos, né?
Então, fica a dica, né? Quem Tá sabe conecta certo. gente tudo. Beleza? Mas vai, vai. Tá, Beleza. tá. Então tá, Goldman, professor Goldman, muito obrigado. É legal assim Obrigado, ouvir um Diego. por aqui. E acho que na quinta-feira também vai ter um professor, professor Foster, né? Vai falar sobre processo, acho que Uhum. institutos do processo civil conectados com a tecnologia, né? Parece ser bem Uhum. interessante para quem está assistindo, quem Sim. vai assistir. Fica o convite para quinta-feira para a gente assistir essa aula do professor Forster. E também fica o convite para quem quiser trabalhar com análise de dados, mandar uma mensagem ali para mim, no privado, que a gente faz uma entrevista. Valeu? Falou, Léo. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Estou tentando desconectar. Consegui. Não consegui.